Duas CPIs estão terminando e terminando como se fossem duas piadas sem graça. Até porque as duas CPIs gastaram muito dinheiro público para não dar em absolutamente nada. Uma CPI termina sem apontar responsáveis, sem apontar culpados. A outra termina sem achar nada na investigação. Uma serviu para passar pano em super ricos brasileiros. Já a outra serviu para os extremistas mentirem ao vivo, cometerem ilegalidades, arbitrariedades, entrarem em casas de pessoas sem serem convidados. As duas CPIs mostraram o nível de deputados que nós temos em Brasília, que infelizmente foram sim escolhidos por eleitores para representá-los. Lamentável. A CPI das Americanas. A CPI das Americanas não encontra responsáveis pelo rombo contábil de 20 bilhões de reais. Não. A CPI das Americanas, que inclusive demitiu gente, quebrou pequenas empresas, teve um rombo de 20 bilhões, um rombo contábil. A CPI era para descobrir quem foi que causou o rombo. Vai acabar o porteiro pagando o pato. Já esta mesma CPI inocentou literalmente os três principais acionistas e os três principais beneficiados do rombo. Três super ricos brasileiros. A CPI das Americanas serviu para isso. Muito estranho, não é mesmo? Muito estranho, deputados com uma sede, uma vontade de colocar ricos na parede e de repente não se descobre nada. Já a CPI do MST, que é a da outra CPI que estou falando, termina sem nenhum fato concreto de crime. Vai haver sim indiciamentos, porque o Ricardo Salles, o relator, o destruidor da Amazônia, ele foi ministro do Meio Ambiente do Inominável, ele precisa apresentar alguma coisa. Então, para manter a base extremista animada, então vai haver alguns indiciamentos. Mas foi um circo apenas. Um circo que permitiu que eles pudessem, por alguns meses, usar a TV Câmara para proferir mentiras, ataques ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, em trazer pessoas lá para dar depoimentos que duvida-se inclusive da sua honestidade, enfim. Todos sabemos que a CPI do MST nasceu, na verdade, para se contrapor à CPMI dos atos antidemocráticos. A ideia era usar a CPI do MST para atacar o governo Lula, porque os extremistas sabiam que na CPMI dos atos antidemocráticos, eles seriam os atacados. Pois então, e agora? Mas nem isso funcionou. Andaram levando algumas invertidas. Fizeram coisas bizarras do tipo quebrar o sigilo telefônico de um membro do MST, que nunca teve telefone na vida. Você vai quebrar o sigilo telefônico do cara, mas ele nunca teve telefone na vida. Existem pessoas que não têm telefone. O caso do MST é um caso, João Pedro Stedley é um dos casos. E eles pediram. Então, uma CPI totalmente perdida. Tanto é que eles pensaram em prorrogar, mas andaram levando umas rasteiras até da justiça e vão encerrar. São duas CPIs que nasceram, foram bancadas com dinheiro público e que não vão dar em absolutamente nada. É lamentável que se faça CPIs ou para valorizar o seu passe, como foi no caso das Americanas, diante de poderosos ricaços, ou para alimentar uma base extremista, gerando ainda mais ódio, mais raiva, mais rancor. Eu só sei de uma coisa: o MST, por causa dessa CPI, saiu mais conhecido do que era. Essa é a minha avaliação. Bastante simples. Já a CPI das Americanas não deveria nem ter nascido, porque isso é um caso de polícia e não de uma CPI. Cá entre nós. Pisaram na bola.
E você o que acha? Você assistiu o vídeo até aqui?